o jogo de Otome Game teve sequências. Todos sabemos que em Otome Game o nosso protagonista, o Leon, está preso em um jogo Otome, certo, meus companheiros? Afinal, esse é literalmente o plot central de toda a obra, o fato de que ele morreu e foi para um mundo de um jogo de Otome Game, e lá ele vai ter que viver sua vida e os caramba 4. Mas o negócio é, o jogo Otome que o Leon jogou antes de morrer, vocês sabiam que ele teve sequências? Sim, meus amigos, o jogo teve sequências e mais pra frente, o nosso protagonista, Leon, vai ir viver as histórias dessas sequências para poder cumprir a história e evitar que geral se exploda junto com o mundo. E hoje eu vim falar para vocês as sequências desses jogos e, claro, as histórias dela, ou pelo menos o que eram para ser as histórias dessas sequências. Afinal, sempre que o Leon se mete, tudo fica estranho, bagunçado e distorcido, porque esse que é o efeito do nosso protagonista, certo, meus companheiros? Então é aquilo, os jogos, suas sequências e suas histórias, e claro, as diferenças entre o mundo e os jogos. Você quer saber sobre isso? Eu vou te falar isso agora. Pois bem, é compreensível que vocês não sabiam que o jogo que o Leon jogou houve sequências. Afinal, nem o próprio Leon sabia disso. Sabe por quê? Porque ele morreu antes disso. Depois que o Leon morreu e foi para esse outro mundo, o jogo não apenas teve 2 sequências conhecidas até o momento pelo menos, como também até mesmo teve um rework do próprio jogo em que o Leon jogou. Ou seja, o jogo que o Leon jogou foi modificado enquanto ele estava morto, e isso explica algumas coisinhas um tanto quanto diferentes que ele não se lembra ou não consegue encaixar nesse mundo. E isso explica um pouco sobre por que no primeiro arco da obra, quando ele estava em Holford, muitas coisas foram diferentes do mundo do jogo, muitas coisas foram diferentes do que ele conhecia, e quando ele tentava fazer uma coisa ele falava, caramba, isso aqui tá diferente, isso aqui não tá igual, não tá certo, porque simplesmente juntou tudo. O jogo que ele jogou teve uma rework e teve 2 sequências, e esse mundo é o mundo dessas sequências e desse jogo rework, então muitas coisas mudaram e muitas coisas que ele não conhece existem. Então, as coisas serem diferentes dos jogos não foi culpa inteiramente da Marie e do Leon, que são reencarnados e bagunçaram toda a história. Não, claro, também tem muita culpa, afinal o Leon traçou a protagonista e se tornou amante da vilã, mas de outra forma, isso também conta muito. Afinal, o jogo que ele jogou, que é o mundo onde ele está atualmente, teve um rework do qual ele não se lembrava. E claro, os jogos 2 e 3 também são nesse mundo, porque o jogo 1 e as sequências, todos foram combinados em um mundo, que no caso é um mundo de Otome Game. E com isso, inclusive, ele pode até mesmo encontrar personagens que ele não conhecia antes, que não estavam no jogo 1, porque eram personagens do jogo 2 e do jogo 3, que, porque são no mesmo mundo, podem aparecer enquanto ele está no cenário do jogo 1. E isso é muito doido, cara. E eu vou te falar também que isso aqui na verdade é bem legal, porque isso faz meio que uma exploração sobre o enredo, porque no primeiro arco o Leon sabia de tudo. Claro, tem algumas coisas que fugiram do controle dele, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo porque ele jogou o jogo, mais ou menos tudo, né? Porque ele jogou o jogo. Mas, fazendo isso, meio que torna as coisas interessantes, porque ele não sabe tudo. O jogo 2 e o jogo 3, o Leon nunca jogou, ele morreu antes. E o rework do jogo 1, ele não sabia que as coisas estavam errado. E era por causa disso, porque ele não jogou o rework. O jogo foi reworkado e ele já tinha morrido. Então isso faz as coisas ficarem muito mais interessantes, porque assim o Leon não sabe tudo. Por exemplo, quando ele vai pro mundo do jogo 2, ou melhor, quando ele vai pro país do jogo 2, ele não sabe nada de lá. Então ele conta com quem? Com a Marie para ajudar ele, porque a Marie viveu mais do que ele e jogou o jogo 2, mais ou menos naquelas, porque a Marie é Marie. Mas então, isso faz ficar muito interessante, o Leon não saber de tudo, ele não ser um sabe-tudo cheatado, e sim apenas um idiota cheatado. Mas bem, como sabemos, o jogo 1 é basicamente aquele que o Leon jogou, onde a história se centra no reino de Holford, com seu inimigo principal sendo o Principado e o Guardião da Terra. E o Guardião da Terra, para quem não sabe, é um deus que o Principado invocou em sua luta contra Holford. Porém, a primeira grande mudança mesmo que o Leon viu foi que não foi apenas o Guardião da Terra, que já era difícil, mas sim o Guardião da Terra, o Guardião do Mar e o Guardião do Céu. Então ele lutou contra 3 deuses em vez de lutar contra um, e isso foi a primeira mudança um tanto quanto radical nesse mundo. E nesse caso ele alterou algumas coisas, como a Angélica não se tornou uma vilã, ele se tornou o vilão em papel, mas conseguiu ser um herói no final das contas. A Angélica não foi uma vilã e não morreu. A Olivia, que era a protagonista, não foi a santa por causa da Marie, mas se casou com ele e ficou meio que uma amante amigas com privilégios da Angélica por algum motivo. E bem, isso foi as principais
mudanças, mas também tem o fato de que ele conseguiu o Luxion nesse mundo, e essa é a primeira grande mudança que eu gostaria de falar antes do chefão, no caso, porque o Luxion foi dito por ser um item de cheat que você comprava com cash, ou seja, você precisava ser casher para comprar o Luxion no jogo. E o Leon mesmo admite isso, ele fala que ele comprou o Luxion com o dinheiro da vida real para zerar o jogo mais rápido, porém, no rework, o Luxion se tornou algo acessível para todos, e é por isso que o Leon conseguiu pegar ele nesse mundo, porque agora o Luxion está oficialmente no jogo sem ser item de cash, porque se fosse um item de cash, o Leon não conseguiria pegar o Luxion. E outra grande mudança foi, sem sombra de dúvidas, a irmã da Ertrude. No jogo 1, a Ertrude seria a principal vilã do Principado, invocando o Guardião da Terra para lutar contra o reino de Hoforge, enquanto no jogo 3, a Ertralda, a irmã dela, seria a vilã, invocando o Guardião do Mar e do Céu. Porém, aqui as coisas foram diferentes. Como nós sabemos, a Ertrude e a Ertralda atacaram ao mesmo tempo, com os 3 guardiões também. Então essa foi uma grande mudança de plot que fez, bom, a guerra se tornar completamente diferente. E é aqui que entra a importância do Luxion ter sido reworkado, porque o Luxion normalmente seria casher, agora ele tá no jogo oficial, mas mesmo no jogo oficial, ele só seria encontrado pela Olivia lá na frente da história, e o Leon pegou ele logo no começo, então ele já lutou contra os 3 bosses que não eram para estar ali, com um item que não era para ele ter ali, então meio que balanceou a balança de uma maneira ou de outra. E então temos o jogo 2, que é onde começa a saga do Leon não saber o que está acontecendo e precisar da Marie para contar a ele para que ele possa salvar o mundo. Afinal, uma coisa que todos esses jogos têm em comum é que, se o protagonista perder, o mundo acaba por algum motivo. Eu nem sei como que são jogos Tommy Game, sinceramente. E aqui no jogo 2, nós teríamos outro país dentro desse mundo, que seria a República Auser, se bem que a República é uma república e não um país, certo? Porque a República Auser é basicamente a junção de 6 países sob uma bandeira só, abaixo da árvore sagrada que eles tanto veneram. Na história, nós teríamos a personagem principal, a Noelle, e ela seria a única herdeira da casa Lespinasse, que seria a antiga 7ª grande família da República Auser. E aqui ela se casaria com um dos 6 grandes nobres, onde o seu parceiro a ajudaria nos futuros plots da obra, que seriam basicamente a família Sarahalt, que destruiu a sua família, transformaria a árvore sagrada em um monstro, e ela teria que derrotar a árvore sagrada para poder salvar o mundo com seus poderes de sacerdotisa. E bom, muita coisa mudou, como nós já sabemos. Primeiro, a Noelle não é uma filha única, e sim ela tem uma irmã gêmea, que seria a Lélia, que também é uma reencarnada, que é chata pra caramba e estragou completamente a história do jogo 2. Inclusive, nós temos a família Sarahalt, que na verdade eles não são tão maus assim, e meio que tem alguns motivos pra fazer o que eles fizeram, mas ao mesmo tempo eles também são meio maus, então nós temos um aprofundamento na história deles, o que é bem interessante. E claro, nós temos o Leon salvando o dia em vez da Noelle, se bem que ela também meio que ajudou um pouquinho, então notas pra ela. E a coisa mais importante, obviamente, a Noelle não ficou com um dos 6 grandes nobres, ela ficou com o Leon e se casou com ele, então... E então teríamos o jogo 3, mas meus amigos, o jogo 3 simplesmente deixou de existir. Por que você me pergunta? Simples. Os principais vilões do jogo 3, que seriam os Guardiões e a Ertralda, já foram cuidados pelo Leon no jogo 1, ou seja, o Leon já destruiu o principal inimigo que esse jogo enfrentaria, mas claro, ainda vai ter o resto da história dele, certo? Errado, porque nós sabemos que existe outro reencarnado nesse mundo chamado Finn, e que esse Finn cuidou da protagonista do jogo 3 chamada Mia. Sim, o jogo 3 também tem uma protagonista que, inclusive, calma, ela não se apaixonou pelo Leon, pelo menos uma delas não se apaixonou pelo Leon, e o Finn cuidou dela desde que ela era pequena, e assim evitou que a história do jogo 3 se desenvolvesse. Literalmente, enquanto o Leon apagou os principais inimigos, o Finn apagou a história, então o jogo 3 simplesmente não existe mais. E ainda por cima nós temos a Erika, que é a filha da Milene, seria meio que uma vilã no jogo 3. Porém, como ela também é uma reencarnada, ela não fez as coisas de vilã, então ela também apagou a história do jogo 3, ou seja, o jogo 3 simplesmente não existe. Por quê? Porque eles apagaram a história. Tipo, tá bom, vai ter uma guerra contra o Principado, mas tirando isso, não tem história do jogo 3, o resto acabou. Os principais vilões já foram, a história da Mia já se foi e tudo mais acabou, então o jogo 3 simplesmente foi destruído pelos reencarnados. Essa foi a primeira vez realmente que nós vemos que os reencarnados estragaram a história de um jogo. Até agora, eles interferiram, eles fizeram algumas merdas, mas essa aqui foi a primeira vez que eles destroçaram, eles esmirilharam a história de um jogo. E bom, a protagonista do jogo 3,
é uma garota chamada Mia, e é uma garota muito alegre e de mente aberta, além de, claro, ser muito franca e falar tudo o que pensa. E uma coisa interessante é que também ela é próxima da Erika, que é a filha da Milene, que originalmente seria uma vilã pra ela, e isso eu achei um bom contraste. E por incrível que pareça, ela não se apaixona pelo Leon. Eu diria que na verdade ela é a única protagonista que ainda não se apaixonou pelo Leon, e isso é muito da hora. Eu acho que o Leon aprendeu algumas coisinhas com as suas experiências passadas. E claro, tiveram muitas mudanças dos jogos para esse mundo atual, mas eu vou falar o que eu acho que são as principais mudanças, as principais diferenças que fizeram os mundos mudarem, que claro foram causadas pelos Reworks ou pelos reencarnados. O Luxion se tornou acessível no Rework. A Angélica e a Milene não são mais vilãs e se tornaram muito próximas do Leon. A Olivia não se tornou a Santa e casou com o Leon. A Noelle casou com o Leon e tem uma irmã gêmea que estragou toda a história dela. A história do jogo 3 se embolou com o jogo 1, causando uma reviravolta do destino e a destruição do jogo 3. A família Sarahawt se tornou muito mais profunda e a Louise uma grande aliada do Leon, em vez de ser uma vilã no caso. A Marie capturou todos os 5 patetas e causou uma baita confusão, além de, claro, se tornar a Santa. O Leon subiu aos holofotes e fez muita coisa que não era para acontecer. E bom, também houve várias outras mudanças menores, mas eu acho que isso é o principal. Claro, não esqueçamos que os reencarnados também fizeram uma bagunça tremenda e estragaram várias coisas de todos os jogos. Não podemos esquecer que os reencarnados realmente são um desastre natural. E bom, agora eu vou te contar 3 curiosidades muito legais sobre Otome Game e os mundos dele. Nós não sabemos o nome desse jogo que o Leon jogou até hoje, sim. Durante a obra inteira, eles nunca falaram o nome do jogo que o Leon jogou. Na web novel, deixa implícito que lançaram outros jogos sim, que lançaram no caso o 4, o 5 e o 6. Porém, eles nunca foram explorados ou aproveitados dentro da obra. Talvez isso mude na light novel, mas eu acho meio difícil. E por último, não é explicado nem porque o Leon, nem porque a sua família, nem porque outros reencarnados aleatórios foram reencarnados nesse mundo. Nunca foi explicado e eu acho que nem vai ser falado. E bom, esses, meus amigos, foram os jogos do mundo de Otome Game e, claro, as diferenças entre os mundos e os jogos. E eu espero que vocês tenham gostado. Então aquilo, se você gostou, comenta aí embaixo suas opiniões e pensamentos, porque eu realmente quero saber o que você pensa sobre essa loucura insana que são os jogos, as diferenças entre os jogos e, claro, o mundo que era pra ser um jogo, mas que não sabemos realmente se é um ou não. E claro, se você gostou também, não se esqueça, deixa o seu like e se inscreve aqui pra ficar por dentro de todos os vídeos, porque eu posto muito vídeo da hora que você vai gostar. E não se esqueça de checar a playlist de Otome Game, porque se você gosta de Otome Game, meus amigos, tem uma playlist enorme aqui no canal que você vai amar, eu tenho certeza disso. Então agora, eu acho que eu posso me despedir de vocês, certo? Aquele abraço, um beijo e falou!